Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje é dia de mais uma aula de algoritmo para você que está acompanhando nessas aulas de algoritmo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, deixar bem claro para vocês, é que a aula de hoje é uma continuação da nossa última aula de algoritmos e estruturas de dados. Então eu peço encarecidamente, se você caiu de paraquedas nessa aula aqui, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, assiste ao vídeo anterior da playlist de algoritmos e estruturas de dados, porque hoje é uma continuação direta da última aula. Então, se você for assistir essa aula sem assistir a aula anterior, você vai ficar meio perdido, para não dizer bastante perdido. Então, assiste a aula anterior, depois volta aqui para a gente continuar de onde a gente parou. E na última aula a gente parou aqui nesse procedimento de inicializar as notas, onde a gente pegava e inicializava as notas de todos os cozinheiros com 10. Então hoje nós vamos continuar o código e vamos entender como é que ele funciona e vamos dar uma olhadinha também no Basic para ver como é que a gente implementou isso em Basic. Então, vem comigo que a aula vai começar agora. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Lembrando que na última aula a gente aqui já fez esse inicializar notas, que é esse procedimento que inicializa as notas dos cozinheiros com 10, que é esse cara aqui. E agora nós vamos aqui para esse enquanto. Se você não está entendendo nada, volta para a aula anterior de algoritmos, que você vai entender. Então aqui, ó. Lembrando também que esse código está disponível lá no GitHub. Quer baixar o código? Olha lá na aula anterior que tem como baixar esse código. Vamos continuar. Enquanto a opção que o nosso queridíssimo amigo digitar for diferente de F e diferente de F, isso aqui eu botei porque o cara pode estar com o caps lock ligado ou não, o cara digitar um F maiúsculo, um F minúsculo. E no primeiro caso, a opção vai ser diferente de F ou F, porque a gente inicializou ele aqui com vazio. Então, vazio é diferente de F e diferente de F minúsculo. Então, ele vai entrar aqui. E aí, aqui a gente tem uma série de mensagens que a gente vai passar para o nosso queridíssimo usuário, dizendo que ele pode finalizar o dia apertando a tecla F ou baixar a nota de um cozinheiro clicando a tecla B. E aí a gente vai imprimir um promptzinho para ele e vamos receber uma opção. Se a opção for B ou B, nós vamos realizar um outro procedimento. Ó, tá vendo aqui o comentário? Ó? Esse comentário diz o seguinte, ó, isso aqui é um procedimento, então ele vai fazer esse procedimento baixar nota. E agora eu percebi aqui que eu não estou sequenciando minhas instruções. Então vamos começar a sequenciar essa galera toda aqui, que eu esqueci. Aqui eu recebo a opção. Se a opção for B, ou a opção é igual a B, a gente baixa a nota dele, que é um procedimento. E se não for um B, ele vai para o fim enquanto. Quando ele chegar no fim enquanto, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Ele vai vir aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Vai chegar aqui no fim enquanto, vai voltar para o enquanto. E aí ele vai testar. Nesse caso aqui, se ele tiver clicado B ou qualquer outra coisa que seja diferente de F, ele vai entrar de novo. Então, isso aqui vai ficar, é um loop que vai ficar rodando até que seja digitado F, que é a opção de finalizar o dia. Então, enquanto não houver um F digitado, ele vai ficar recebendo opções aqui, e essa opção pode ser um B. Toda vez que a opção for um B, ele vai procurar o procedimento baixar nota e vai executar o que está lá no procedimento baixar nota. Então vamos ver esse procedimento baixar nota, o que ele vai fazer lá. Esse aqui é o procedimento baixar nota, esse cara aqui. E aqui ele diz no comentário, remove um ponto de um cozinheiro. Então vamos olhar ele aqui. Então o procedimento baixar nota, a primeira coisa que ele faz, ele cria 2 inteiros aqui dentro desse escopo, né? E aqui é até legal porque no escopo do nosso queridíssimo Portugal é idêntico ao escopo do C, que a gente vai estudar em breve. Ou seja, essas duas variáveis aqui, índice e nota atual, só existem no contexto do procedimento baixar nota.
Então essas variáveis aqui não vão vazar para outros procedimentos, elas só existem aqui dentro do escopo desse procedimento. E aí aqui ó, a gente tem uma entrada onde a gente quer saber de qual cozinheiro que a gente quer baixar a nota. Como nós temos 5 cozinheiros que começam no 0 e vão até o 4, o cara pode digitar de 0 a 4 aqui, que vai ser igual ao índice do nosso array, ao índice do nosso vetor. Então, se o cara digitar 0, nós vamos mexer lá na caixinha 0, né? Então, vamos supor que a gente tem as 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, que começam no 0. Começam no 0, 1, 2, 2, e tá difícil aqui. 2, 3 e 4. Cada uma delas tem 10, porque a gente já passou pelo procedimento de inicializar a nota. Caramba, meu pad aqui tá ruim de escrever, mas beleza. Então cada um deles tem 10. Então se eu digitar, por exemplo, 0, vamos supor que eu digite, por exemplo, menos 1. Aqui o que eu estou dizendo? Ó, se eu digitar um valor menor que 0 ou maior que 4, não existe nenhum índice desse. Porque, por exemplo, 5 não é um índice válido, o nosso array não tem 5. Isso aqui daria um erro de índice fora do limite, porque o nosso array só vai até 4, não vai até 5. Então aqui nós colocamos um tratamentinho de erro que diz assim, ó, se o cara digitou algum índice menor que 0 ou maior que 4, imprima código do cozinheiro inválido. E ele não vai fazer o senão, e ele vai vir direto aqui para o fim do procedimento e vai só imprimir a mensagem de erro para o cara lá, para dizer que ele entrou um índice fora do limite. Caso ele tenha entrado um valor dentro do limite, por exemplo, porque ele entrou 0, ele vai pegar cozinheiro índice, que nesse caso aqui vai ser 0, que foi o que foi digitado aqui nesse receba, né? Ou seja, ele vai pegar aqui 10 e vai botar na nota atual. Então aqui a gente vai ter nota atual igual a 10. Aí ele vai pegar a nota atual e vai tirar 1, ou seja, nota atual vai ser igual a 9. E ele faz isso nessa linha aqui. E depois ele vai pegar a nota atual, que no momento é 9, e vai colocar de volta no cozinheiro índice. Como o índice é 0, aqui vai perder o 10 e vai ganhar o 9, porque a gente tirou um ponto do cozinheiro 9. E aí ele vai para o final do procedimento, ou seja, como a gente escolheu para baixar a nota de um único cozinheiro, a gente baixou a nota do cozinheiro 0 para 9, e aí ele vai retornar para cá. E vai ficar fazendo esse loop aqui infinitamente até que alguém digite F. Quando digitar F, quando a gente digitar F, ele vai para a próxima linha, que é esse para aqui, ó. E de novo nós vamos usar o loop for next, né, que é o para faça no Portugal. Só que dessa vez a gente vai usar para imprimir a nota de todos os cozinheiros. Então aqui o que ele vai ficar fazendo aqui? Ele vai para F de 0 a 4, faça. Ele vai pegar F, vai ser igual a 0, vai colocar 0 aqui, então imprima cozinheiro 0, e logo depois, então ele vai imprimir aqui cozinheiro 0, e logo depois ele vai imprimir cozinheiro indexado de F. Como F é 0, o que ele vai fazer? Ele vai lá nas caixinhas, vai pegar a caixinha 0, a caixinha 0 tem 9, e ele vai imprimir 9. E aí ele vai fazer outro para. Quando ele vier aqui para o outro para, o F não vai valer mais 0, o F vai valer 1. E aí ele vai lá na caixinha 1, aí aqui ele vai pegar o valor da caixinha 1, que no momento é 10, e vai imprimir 10. Então ele vai imprimir aqui 1, 10. Primeiro ele vai imprimir 0, 9. Depois ele vai imprimir um 10. E assim sucessivamente para todos os cozinheiros. Então esse é o nosso
esse é o nosso algoritmo. E agora nós vamos ver aqui a implementação desse algoritmo em BASIC. Então vamos trazer aqui o BASIC para cá. Então, já vamos mudar de cara esse comentário aqui para exemplo de array. Então aqui nós temos o nosso algoritmo exemplo de array. Aqui esses comandos iniciais vocês já estão careca de saber o que fazem, todos esses aqui. Lembrando que a gente definiu todas as variáveis com definit a-i para o programa ficar mais rápido. E aí a gente define aqui um array. Se você olhar lá a definição do DIN no BASIC, você vai ver que nesse caso aqui a gente pode definir o nosso array, o conteúdo dele, de acordo com a letrinha que a gente colocar aqui. Então, por exemplo, se a gente colocar igualzinho a gente fazer com as variáveis, a gente botar aqui $, a gente está criando um array de strings. Se a gente criar aqui um CO%, a gente está criando um array de inteiros. Mas aqui, ó, como a gente já deu o definit a-z, a gente já está dizendo que todas as variáveis que começarem com qualquer letra do alfabeto que seja de A a Z, e no caso C é uma dessas variáveis, então aqui eu estou dizendo, cria um vetor de inteiros com 5 caixinhas, porque vai começar do 0 ao 4. Então aqui, apesar de ser 4, são 5 caixinhas, porque a gente começa do 0, e é sempre bom a gente lembrar isso. E aí aqui, ó, a gente vai fazer uma subrotina, que é a GoSub1000. Esse GoSub1000 aqui é o inicializar as notas. É como no BASIC a gente cria um procedimento. Então esse cara aqui, esse GoSub1000, se a gente for aqui no 1000, vocês vão ver que não, por coincidência, do 1000 até o return, que é o retorno do GoSub, né? A gente vai ter esse código aqui, ó, do inicializar notas. Tá vendo aqui, ó, o código do inicializar notas? Isso tudo aqui é o que está implementado aqui. E como é que a gente implementa? Lembra que eu falei para vocês lá quando a gente estava comentando sobre o algoritmo, que o para, faça é a mesma coisa que o loop for next? Então a gente criou um loop for next aqui em BASIC. Nesse loop for next, o nosso valor i vai variar de 0 a 4. E aqui, ó, eu estou pegando esse CO, que é o meu array de cozinheiros, que foi esse cara aqui que eu defini aqui, na linha 60. Tá vendo? Eu defini esse cara aqui. E aqui eu estou pegando um a um. Aqui, ó, eu estou fazendo exatamente o que está descrito lá no algoritmo. Eu estou pegando, começando em 0 a 4, pegando as caixinhas. Então aqui é aquele momento em que eu coloco valores na caixinha, tá? Então aqui, primeiro eu pego a caixinha 0 e boto 10. Depois eu pego a caixinha 1 e boto 10. E assim sucessivamente até chegar na caixinha 4. Chegou na caixinha 4, eu atingi o meu loop for next, meu loop for next terminou. Todas as 5 caixinhas vão ter 10 aqui. E aí eu vou fazer esse return. O return é o que determina, seria no nosso, se a gente fosse fazer um paralelo aqui com o nosso procedimento, né, é o fim do procedimento. Então é aqui nesse momento, né, que o procedimento volta para o início e encerra e devolve o controle do processo para cá, para esse momento aqui, ó. Então aqui a gente fez o inicializar notas. E aí depois que a gente faz esse processo de inicializar notas, a gente já coloca o código aqui para pegar uma opção. Então todo esse código aqui é para tratar o recebimento de opção e para qual procedimento nós vamos mandar, dependendo da opção que o nosso queridíssimo usuário digitou. Então vamos olhar esse código aqui. Aqui são as mensagens para o usuário, para ele digitar B ou F, para ele definir se vai fechar o dia ou se vai baixar a nota de um cozinheiro, que é o nosso promptzinho. Aqui a gente só recebe um caractere. Se esse caractere for B, a gente vai para a linha 2000. Se esse caractere for F, a gente vai para a linha 3000. Na linha 2000, a gente tem a subrotina que baixa a nota do nosso queridíssimo cozinheiro.
E na linha 3000 a gente tem o código para finalizar o programa. E aí a gente tem aqui o Goto 80. O que é o Goto 80? O Goto 80 é voltar para cá. Por que disso? Porque a gente tem que ficar rodando isso aqui eternamente até que o cara digite F. Quando o cara digitar F, ele vai lá para a linha 3000. E lá na linha 3000, o que a gente tem? A linha 3000 é a parte onde a gente finaliza o dia, que é esse cara aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui no 3000 e vocês percebem que dessa vez foi um Goto, não foi um GoSub. Por ser um Goto, ele vai continuar daqui até 3000 e não tem return. Por quê? Porque aqui na linha 3070, inclusive, eu poderia até criar uma linha 3070 aqui chamada end, que é o final do programa. Então chegou na 3070, acabou o programa parou de executar. Aí aqui a gente imprime um cabeçalhozinho dizendo notas finais. E aqui a gente tem o loop for, que vai imprimir o índice do cozinheiro e o valor da nota final no dia dele. E vai finalizar o programa. Agora, se a gente não digitar o F, se a gente digitar o B, aqui nesse momento, ele vai para a linha 2000, que é essa linha aqui. E a linha 2000 é o nosso procedimento de baixar a nota, que a gente já descreveu lá no nosso queridíssimo algoritmo. Então vamos olhar a linha 2000 aqui. A linha 2000, ele vai fazer aquele prompt lá perguntando qual cozinheiro que a gente precisa remover da nota dele. Aqui é aquela validação que a gente viu, que ele não pode digitar um índice fora do escopo, né? Então, se ele digitar alguma coisa menor que 0 ou maior do que 4, a gente imprime código de cozinheiro inválido e volta para a linha 80. E aí, voltando para a linha 80 aqui, a gente volta para o desenho do prompt principal, que é esse cara aqui. Ou seja, a gente vai recomeçar o processo todo de novo, porque a gente não pode baixar a nota de ninguém, porque o cara entrou um índice inválido, não tem como tirar notas de um cozinheiro que não existe. Mas se o cara... se ele digitou um índice válido, esse if não vai acontecer. Então ele não vai fazer o Goto 80, ele vai vir para cá, onde ele pega NA, que é a nossa nota atual, e pega o valor do ID que a gente digitou e joga na nota atual. Então se ele digitar 0, né, porque o usuário digitou 0, ele vai lá na caixinha 0, vai pegar o valor 10 que tem aqui e vai jogar na variável NA. Depois de fazer isso, ele vai diminuir 1 de NA, e aí nesse cara aqui vai ficar 10, né, porque o conteúdo da caixinha é 10. Então NA nesse momento aqui vai valer 9, porque a gente diminui 1 de 10, 10 menos 1 é 9, né? E aqui ele vai pegar no 0, na caixinha 0, e vai botar o novo valor de NA, que é 9. Então esse 9 vai vir para cá e vai substituir esse 10 aqui. Na caixinha 0 a gente vai ter 9. E aí quando ele terminar esse processo, ele vai vir aqui para essa linha aqui, ó, Goto 80. E no Goto 80 você já sabe o que acontece, né, galera, que eu acabei de falar. Na linha 80 a gente tem o processo todo de novo, que vai se repetir infinitamente até o coleguinha digitar F. Então agora, pessoal, vamos executar aqui o nosso exemplinho, usar aquele nosso /make, que é o nosso bate de compilação, que você já deve estar careca de conhecer. O Debate Creator vem com o seu compiladorzinho, vem com o seu bate de compilaçãozinho pronto. E vamos ver esse programinha em Basic em ação aqui, galera. Vamos ver ele fazendo o que ele tem que fazer. Então chamou, vamos baixar a nota de um cozinheiro aqui, vamos escolher o cozinheiro 0 e vamos finalizar o dia. Olha lá, a nota do cozinheiro 0 foi 9 e a nota de todos os outros cozinheiros foi 10. Vamos rodar de novo. E agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar baixar a nota de um cozinheiro de um índice fora do limite. Vamos tentar baixar a nota do cozinheiro 10. Aí aqui, ó, ele imprimiu o código do cozinheiro inválido, digite uma opção abaixo, ele voltou.
Então agora vamos baixar a nota do cozinheiro 4. Vamos baixar a nota do cozinheiro 3. E vamos baixar a nota do cozinheiro 1. E vamos finalizar o dia. Olha lá. O cozinheiro 4 menos 1, cozinheiro 3 menos 1, cozinheiro 1 menos 1. Tá aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o programinha para demonstrar as bases de como se trabalhar com array. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido interessante para vocês. E muito em breve nós vamos começar a fazer coisas bem interessantes, vamos começar a olhar alguns algoritmos bem legais para quando a gente estiver falando de array, coisas que a gente pode fazer com array, né? Coisas que normalmente vocês aí que programam em linguagens modernas está encapsulado lá dentro de algum método, de algum objeto, mas que nós, como estamos falando de retrocomputação, vamos ter que aprender como é que funciona, porque a gente vai ter que montar na mão. Então, fique ligado aí nas próximas aulas. Um grande beijo, nunca se esqueça. Seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.